Seja bem-vindo ao canal. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e me conte nos comentários onde você mora e a que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Como taxista, já transportei todo tipo de pessoa, mas esse homem de meia idade que peguei numa madrugada na rodoviária foi diferente de todos os outros. Bem vestido e com aparência respeitável, ele disse coisas que até hoje me fazem questionar a realidade. O que deveria ser apenas mais uma corrida noturna se transformou numa conversa que plantou uma dúvida terrível na minha mente, uma suspeita que me persegue há meses. Trabalho principalmente aos sábados à noite, nos lugares onde as pessoas vão afogar as mágoas, bares, boates, cassinos e outros estabelecimentos do gênero. As tarifas são melhores no período noturno, então compensa. Naquela madrugada específica, eu tinha acabado de deixar duas jovens embriagadas em suas residências. Uma delas, ruiva e atraente, alegou não ter dinheiro para gorjeta e decidiu me mostrar os seios como compensação. Embora não tenha sido desagradável, eu preferia ter recebido o pagamento em dinheiro mesmo. Eram aproximadamente 3h30 da madrugada quando passei em frente à rodoviária, que fica bem no centro da minha área de trabalho. Praticamente todos os clubes, cassinos e locais noturnos ficam nas proximidades. Ao passar por lá, depois de deixar as duas passageiras, avistei um homem alto e elegantemente vestido que me cumprimentou e sinalizou para que eu parasse. Na minha experiência como taxista, homem de terno fino de madrugada geralmente significa boa gorjeta. Então, não hesitei em atender. Quando ele entrou no veículo e fechou a porta, retirou um chapéu elegante que usava. O sujeito parecia um astro de cinema clássico e estava visivelmente fora de lugar. De perto, notei que seu estilo era antiquado, como se tivesse saído diretamente dos anos 50. À distância ele aparentava ser mais velho, mas de perto percebi que devia ter entre 30 e 35 anos. Como faço rotineiramente, perguntei qual seria o destino. Sua resposta me surpreendeu. Não tenho certeza. Estou na cidade a trabalho e gostaria que alguém me mostrasse os pontos importantes. A solicitação me pareceu estranha para aquele horário, mas como sou profissional, respondi. Desde que pague a corrida, senhor, posso levá-lo onde quiser. Durante as 2 horas seguintes, apresentei os principais atrativos da cidade: universidade, edifício governamental, parques, restaurantes renomados, hotéis e diversos locais de entretenimento noturno. Em determinado momento do percurso, ele mencionou novamente estar na cidade a trabalho. Perguntei então sobre sua profissão, se não fosse indiscrição. Sua resposta foi tão inusitada que me fez rir. Sou aquilo que as pessoas chamariam de assassino profissional. Como estava me divertindo com a conversa, resolvi participar da brincadeira. Muito bem, senhor. Vou entrar no seu jogo. Como funciona esse tipo de atividade? Vocês têm um número comercial? Aparece na lista telefônica? Ele explicou. Uma cliente me contatou através de outro cliente. Obviamente, meu número não é público, mas posso ser encontrado através de intermediários. Perguntei então sobre os detalhes do negócio. É simples. Ela fornece nomes, fotografias e qualquer informação necessária para executar o serviço adequadamente. Se aceito o trabalho, discutimos valores. Chegando a um acordo, executo tudo mantendo completo anonimato. Questionei como garantia o pagamento após prejudicar alguém. Minha escolha de palavras o divertiu bastante. Não seria prudente revelar esses detalhes, pois nós profissionais precisamos manter alguns segredos. Insisti. Como o cliente confirma que o serviço foi concluído? Embora fosse uma pergunta tola, ele respondeu com sarcasmo. Vivemos numa era de notícias 24 horas em múltiplos canais e redes sociais. Se seu pai morresse repentinamente, alguém não avisaria sua mãe primeiro? Depois que recebo o pagamento,
Minha relação com o cliente se encerra. Perguntei sobre possíveis complicações, como prisões ou envolvimentos policiais. Ele considerou cuidadosamente antes de responder. Estabeleci contingências para proteção. Se fiz meu trabalho corretamente, o cliente não possui informações sobre mim para entregar às autoridades. Se cometo erros graves, tenho múltiplas rotas de fuga. Jamais permitirei que a polícia me capture, embora nenhum de nós viva eternamente. Confesso que em vários momentos precisei me lembrar de que tudo era uma encenação elaborada, mas sua criatividade e planejamento me impressionaram profundamente. Depois de horas nessa dinâmica, perguntei como ingressara nessa profissão. Alistei-me no exército logo após o ensino médio. Meu desempenho chamou a atenção dos superiores, que me apresentaram a certos indivíduos governamentais. Trabalhei para eles durante 10 anos, antes de decidir empreender por conta própria. Elogiei sua habilidade narrativa e sugeri que considerasse ser escritor profissional. Estou genuinamente impressionado. Esta foi a conversa mais interessante que já tive trabalhando como taxista. Geralmente lido com embriagados e empresários arrogantes. Então, esta interação foi verdadeiramente prazerosa. Obrigado, jovem, respondeu. Agradeço tudo que me mostrou nesta madrugada. Percebi que ele sinalizava o fim da corrida. O sol começava a nascer e eu sentia o cansaço, mas aproveitei para fazer uma pergunta final que deveria ter feito antes. Quando disse estar na cidade a trabalho, isso significa que veio matar alguém? Um sorriso malicioso surgiu enquanto ele formulava a resposta. De fato, era essa a intenção. Porém, recebi cancelamento de última hora e posso manter metade do pagamento antecipado. Então, não me incomodo. Negócios às vezes funcionam assim. É prerrogativa feminina mudar de opinião. Espero que ela e o marido resolvam seus problemas. Encerrei o atendimento justamente quando os primeiros raios solares apareceram. Ele indicou onde ficaria hospedado. Havia hotéis próximos ao estacionamento. Ao chegarmos, entregou-me $1.000 e disse para manter o troco antes que eu pudesse protestar. Era mais que o dobro do valor devido, mas eu estava exausto demais para discutir. Fique com a diferença, rapaz. Você mereceu. Foi uma noite muito agradável. Muito obrigado, senhor. Para mim também foi excelente, principalmente pela história fantástica que compartilhou. Ele saiu do veículo após essa troca de palavras, mas antes de se afastar, disse algo que me gelou completamente. Obrigado por me mostrar a cidade, Carlos. Cuide bem da Laura e evite confusões. Enquanto falava, deu-me algumas palmadinhas no ombro. Dirigi-me para casa, esperando que Laura tivesse preparado o café da manhã. Mas foi então que suas palavras finais me atingiram como um golpe. Como aquele homem soube meu nome e o nome da minha esposa? Minha carteira de motorista não estava visível em momento algum. Repassei mentalmente toda a conversa noturna e jamais mencionei informações que comprometessem nossa encenação. Não perguntei seu nome nem tinha motivos para revelar o meu, muito menos o da minha esposa. Como descobriu que eu era casado? Não uso aliança há anos. Perdi numa bueira e nunca substituí. Também não poderia ter deduzido que Laura e eu tínhamos nos reconciliado apenas uma semana antes, após meses separados e 2 anos considerando o divórcio. Ao entrar na garagem, uma ideia aterrorizante me ocorreu. Seria possível que aquele homem não estivesse inventando histórias e que tudo fosse verdadeiro? Se ele falava sério, então conhecer nossos nomes só poderia significar uma coisa específica. Mesmo sendo verdade, eu não estava preparado para aceitar essa possibilidade. Naquela manhã, enquanto Laura e eu tomávamos café, não consegui evitar observá-la com suspeita constante. A ideia de que minha esposa pudesse ter desejado minha morte, mesmo mudando de opinião posteriormente, me aterrorizava. Como poderia aceitar tal possibilidade? Seria ela capaz de algo assim?
Considerei questionar diretamente, mas ela jamais admitiria. E se confessasse, eu realmente não estava preparado para essa revelação. Permaneci em silêncio enquanto ela carinhosamente me serviu sobremesa. Por um instante, hesitei em experimentar, mas ela ofereceu com tamanha doçura que não consegui recusar. Desde então, venho tentando esquecer esse episódio para preservar minha sanidade mental. Mas a suspeita que aquele homem despertou continua viva em meus pensamentos. Eventualmente, talvez encontre coragem para confrontar Laura sobre isso, mas por enquanto prefiro manter essas reflexões guardadas comigo mesmo. Alguns segredos talvez devam permanecer enterrados, pelo menos até que tenhamos certeza absoluta de que queremos conhecer a verdade por trás deles. Desde pequeno, nunca gostei de depender dos outros para ir de um lugar para outro. Então, quando consegui meu carro, decidi trabalhar fazendo entregas, ao invés de ficar plantado no balcão da loja, porque assim eu aproveitava melhor essa liberdade que tanto queria. Numa dessas noites normais de quarta-feira, voltei da escola lá pelas 5 da tarde e tinha que começar a trabalhar às 6. O começo foi bem puxado, mas depois das 8 da noite, a coisa sossegou bastante. A próxima entrega só estava marcada para as 9, quando eu precisava levar 2 pizzas médias para uma casa num bairro próximo dali. Peguei as pizzas e saí para fazer a entrega. Como era meio de semana, a rua estava bem tranquila. Só aparecia um veículo ou outro de vez em quando. Mas quando estava chegando perto do bairro, um automóvel saiu de uma travessa e grudou atrás de mim. Naquele horário, a rua estava praticamente vazia. Então, o motorista podia ter me ultrapassado sem problema nenhum, mas preferiu ficar ali me seguindo. No primeiro momento não dei bola porque estava concentrado na entrega, mas durante os próximos 5 minutos o veículo continuou colado atrás de mim e aquilo começou a me incomodar. Quando virei para entrar no bairro, dei uma olhada no retrovisor e vi que os faróis continuavam acompanhando cada curva que eu fazia. Pensei que era coincidência demais o único outro carro da rua estar indo justamente para o mesmo lugar que eu. Isso me deixou ainda mais inquieto, mas segui dirigindo por aquela rua cheia de árvores dos lados, com as casas bem espalhadas. Algumas ficavam pertinho da pista, outras tinham entradas bem compridas, até que finalmente meus faróis bateram numa caixa de correio que tinha um número igual ao do pedido. Quando cheguei, virei para a entrada e conferi os espelhos mais uma vez. Para meu alívio, o automóvel que estava me seguindo passou direto e seguiu em frente. Até dei uma risada de mim mesmo ali, me sentindo meio bobo por ter ficado nervoso à toa. Dirigi até o final da entrada, que devia ter uns 60 metros. Desliguei o motor e saí com as pizzas para fazer a entrega bem sorridente. Bati na porta várias vezes, mas ninguém apareceu. A luz da varanda estava acesa, mas a casa estava toda apagada por dentro. Bati mais uma vez e depois de alguns instantes, finalmente uma luz se acendeu numa das janelas. E logo em seguida, uma mulher veio abrir a porta. Ela devia ter uns 30 anos. Estava de camisola e com cara de quem tinha acabado de acordar. Oi, trouxe um pedido de pizza para este endereço. Falei mostrando o papel com o endereço, mas ela fez uma cara estranha e disse que não tinha pedido pizza nenhuma e que estava tentando dormir. O jeito dela foi meio grosso e mesmo sabendo que podia ter rolado alguma confusão, não consegui deixar de sentir que tinha alguma coisa esquisita acontecendo. Conferi de novo o endereço no papel, vendo que batia certinho com o da casa, o que me deixou sem entender nada. Mas se ela estava falando que não era dela, não ia insistir. Pedi desculpas e comecei a voltar para o carro. Fui caminhando olhando o pedido na minha mão, mas quando levantei a cabeça, senti como se tivessem jogado uma pedra no meu estômago. O veículo que tinha me seguido estava parado bem atrás do meu, com os faróis apagados. Dava para ver a fumaça do escapamento, mostrando que o motor ainda estava funcionando.
Ali mesmo, uma sensação horrível e um medo desgraçado tomaram conta de mim. Será que a mulher estava envolvida com quem estava no automóvel? Aquela situação estava estranha demais, como se fosse tudo armado. Continuei caminhando para o meu carro, agora com as pernas bambas, esperando que quem estava dirigindo fosse embora ou pelo menos falasse alguma coisa. Quando cheguei, entrei no veículo e botei as pizzas no banco do carona. Liguei o motor e me preparei para sair, mas o outro automóvel continuava ali tampando a saída. A entrada não era larga, então tentei chegar mais perto da casa para conseguir dar a volta. Mas o cara ficou bem no meio, não deixando eu passar de jeito nenhum. Ficamos ali parados alguns segundos, num silêncio de dar arrepio. Meu coração estava disparado no peito e senti o desespero subindo. Do nada as portas se escancararam e 4 homens saltaram para fora. Todos de moletom, com o capuz tapando quase todo o rosto, e um deles com a mão enfiada no bolso como se tivesse alguma coisa ali dentro. Meu coração quase parou de bater. Os 4 começaram a vir correndo na minha direção e na mesma hora o pânico explodiu no meu corpo, me fazendo agir sem pensar. Completamente desesperado, pisei fundo no acelerador, tentando contornar eles e escapar. Mas não tinha espaço e as rodas deslizaram para fora da entrada, batendo numa árvore ali do lado. A pancada foi forte e barulhenta, mas o airbag nem chegou a abrir e não achei que tinha ficado emperrado, além de não ter tempo para descobrir. Pulei para fora do veículo sem pensar 2 vezes e saí correndo em direção à rua. Atrás de mim ouvi um deles berrando para eu parar enquanto vinha me perseguindo. Mas eu estava com a adrenalina lá em cima, correndo para salvar a pele. A vantagem que consegui na corrida impediu eles de chegarem perto e, graças a Deus, pararam de me perseguir depois de um tempo. Senti um alívio quando vi eles ficando para trás, mas não ia relaxar. Em vez de seguir pela estrada e correr o risco de ser alcançado de carro, resolvi entrar no mato, onde me escondi entre as árvores e liguei para a polícia. Quando os policiais apareceram, não tinha mais ninguém no local. Os homens e o automóvel deles tinham sumido no mundo, mas levaram o meu junto. Meu veículo querido nunca mais foi encontrado e até hoje não sei direito o que aconteceu naquela noite. Uma coisa ficou clara: eles inventaram um endereço falso para me chamar com o pedido de pizza, certamente querendo me pegar para alguma coisa ruim. Fico pensando que se um deles saiu correndo atrás de mim daquele jeito, as intenções eram das piores. Foi sorte grande ter conseguido escapar ileso dessa cilada. A partir daquele dia, nunca mais aceitei fazer entrega quando estava escuro. Mesmo depois de tanto tempo, esse medo ainda volta toda vez que relembro o que passei naquela noite terrível. Aquela terça-feira foi dessas que a gente quer esquecer para sempre. Depois de um dia puxado no escritório, saí bem tarde e ainda tive o azar de encontrar a rodovia principal bloqueada por causa de um acidente. Só me restou pegar aquela estrada velha que atravessa a mata, um caminho que eu sempre evitava, principalmente à noite. Estava exausto e com uma vontade danada de chegar logo em casa para descansar, mas desde que saí do estacionamento, uma sensação ruim não me largava. Depois de alguns quilômetros, meu sedã velho, que sempre foi confiável, começou a apresentar problemas. Primeiro foram uns ruídos estranhos, depois ele foi perdendo potência aos poucos. Toda vez que eu acelerava para tentar mantê-lo funcionando, fazia um barulho como explosão e quase morria. "Aguenta firme, companheiro", murmurei como se o veículo fosse me entender, mas ele engasgou, vibrou violentamente e parou de funcionar bem no meio daquela estrada deserta. "Isso não pode estar acontecendo comigo", disse quase em desespero enquanto apoiava a testa no volante repetidas vezes. Desci e levantei o capô, mas como sempre não entendi nada do que estava vendo. O motor estava superaquecido e saía fumaça dele, junto com um cheiro terrível de combustível misturado com óleo queimado.
Era óbvio que não conseguiria resolver aquilo sozinho. Então peguei o celular para chamar socorro e descobri que não havia sinal. Naquele momento, soltei alguns impropérios e senti que estava prestes a entrar em pânico. Respirei fundo e tentei pensar com clareza. A cidade mais próxima ficava a cerca de 8 quilômetros dali. Mesmo sendo arriscado andar sozinho naquela estrada escura, não tinha alternativa. Antes de partir, lembrei do conselho que sempre recebia no trabalho: nunca saía desprotegido. Peguei meu canivete multiuso, que normalmente só servia para abrir garrafas, e o guardei no bolso. Comecei a caminhar pela margem da pista, ouvindo o vento agitar as copas das árvores e qualquer som me sobressaltava. A estrada estava completamente abandonada naquele horário. Apenas a luz fraca das estrelas iluminava o caminho. Eu havia percorrido pouco mais de 1 quilômetro quando ouvi o ronco de um motor. Me virei esperando encontrar alguém disposto a me dar uma carona até a cidade, mas logo percebi que algo estava errado. Era uma van branca de aparência suspeita, sem placas visíveis e com os faróis apagados. Movia-se muito devagar, como se o motorista estivesse procurando por algo específico. Naquele instante, vários pensamentos perturbadores passaram pela minha cabeça. Aquele veículo tinha uma aparência muito estranha e algo me dizia para ter cuidado. Então, me escondi entre as árvores para não ser visto. A van passou sem parar e isso me deu um pouco de tranquilidade, mas logo depois ela estacionou mais adiante. Vi quando as portas se abriram e 2 homens desceram. Não conseguia distinguir seus rostos, mas vestiam roupas escuras e havia algo ameaçador em seus movimentos. Um deles carregava algum objeto nas mãos, talvez uma ferramenta ou arma. Não conseguia identificar direito, mas aquilo não era um bom sinal. Queria sair dali rapidamente, mas qualquer movimento brusco me denunciaria. Permaneci imóvel atrás das árvores. Quando um deles direcionou o olhar exatamente para onde eu estava, meu instinto de sobrevivência disparou. Saí como um louco entre as árvores e me embrenhei na floresta. Imediatamente ouvi suas vozes e o som de passos me perseguindo. Fugi o mais rápido que conseguia, sentindo os pulmões queimarem, mas naquele instante tropecei numa raiz e caí violentamente no chão. Ao me levantar, avistei uma construção no meio da vegetação. Uma casa de madeira de 2 andares que parecia bem conservada e tinha uma luz acesa no interior, indicando que provavelmente havia alguém morando ali. Obrigado, Deus, pensei aliviado. Cheguei até lá e comecei a bater na porta desesperadamente. Por favor, me ajudem. Abram a porta. Mas não houve resposta. Depois de várias tentativas sem sucesso, olhei pela janela e constatei que o interior estava vazio. Mas as vozes dos perseguidores se aproximavam e não tive escolha senão entrar por uma janela lateral. Assim que consegui passar, empurrei um móvel pesado contra a porta para bloqueá-la e me posicionei agachado junto à janela. Lá estavam os 2 homens parados na beira da mata, como se soubessem exatamente minha localização. Um deles ergueu o braço e apontou diretamente para a casa. Foi então que ouvi algo que me aterrorizou completamente. Um rangido vindo do andar superior. Passos pesados se movimentavam lá em cima e começaram a se dirigir lentamente para a escadaria. Socorro, amigo! Não sou criminoso. Estou fugindo de uns bandidos. Gritei pensando que era o proprietário da casa, mas não obtive resposta alguma. O que ouvi foi a gargalhada dos homens do lado de fora e fiquei paralisado quando os passos começaram a descer a escada. Os passos eram medidos e calmos, como se a pessoa não estivesse nem assustada nem surpresa com minha presença. Ora, se alguém invadisse minha casa durante a madrugada, eu sairia nervoso, pegaria algo para me defender e gritaria perguntando quem estava ali. Meu coração batia tão acelerado que parecia que ia explodir no peito. Os homens lá fora continuavam imóveis, apenas esperando, como se tivessem certeza de que eu não tinha como escapar. Naquele momento, o barulho na escada se intensificou.
Uma pisada forte, depois outra. Foi quando meu instinto de preservação se ativou novamente. Sabia que precisava sair daquele lugar imediatamente, então peguei o canivete com as mãos tremendo, mesmo sabendo que seria inútil contra 3 pessoas. Estavam em vantagem numérica. A porta dos fundos era minha única esperança. Tinha que tentar escapar por ali. Era a única saída possível, mas precisava ser silencioso. Tirei os sapatos e me movi cuidadosamente até a cozinha, pisando com extremo cuidado para não produzir som algum. As tábuas do assoalho gemiam suavemente sob meu peso e quando alcancei a porta dos fundos, a empurrei com toda a força. Mas ela não cedeu. Estava trancada, ou pior ainda, tinha sido fechada por fora. Naquele instante, ouvi um estalo seco. O som veio do corredor. Alguém havia chegado ao térreo. Foi quando o pânico tomou conta de mim completamente. Então esqueci toda a cautela e agi por impulso. Peguei uma cadeira velha e a arremessei com toda a força contra a janela da cozinha. O vidro se despedaçou instantaneamente, produzindo um estrondo que certamente foi ouvido a quilômetros de distância, mas já não me importava com isso. Rapidamente, tudo virou caos total. Os homens do lado de fora saíram em disparada para a casa e os passos no corredor se transformaram numa corrida desenfreada em minha direção, enquanto eu me jogava pela janela estilhaçada, sentindo os fragmentos de vidro cortando meus braços e rasgando minhas roupas. Mas não olhei para trás nem por um segundo. Fugi como jamais havia fugido na vida, mergulhando novamente na floresta, escutando meus perseguidores gritando para que eu parasse e proferindo ameaças. O terror me dava uma energia sobre-humana e logo percebi que suas vozes estavam ficando mais distantes. Milagrosamente, após percorrer algumas centenas de metros, avistei a luz de faróis na estrada. Uma caminhonete velha trafegava por ali e gritei desesperadamente, agitando os braços até que o motorista, um fazendeiro de aproximadamente 70 anos, freou bruscamente a poucos metros de mim. "Que diabos você está fazendo aqui, rapaz?" perguntou enquanto eu subia na carroceria, como se minha vida dependesse disso. "Dirija, pelo amor de Deus, dirija!" implorei, olhando para trás em pânico absoluto. O homem compreendeu a urgência em minha voz e acelerou imediatamente, me tirando daquele pesadelo. Enquanto nos afastávamos, consegui vislumbrar entre as árvores as silhuetas dos perseguidores paradas exatamente onde a floresta terminava. Não tentaram nos seguir. O fazendeiro me levou até o posto de combustível mais próximo e os funcionários me olhavam com estranheza. Não os culpava. Devia estar com a aparência de mendigo, com os braços ensanguentados e as roupas em frangalhos. Dali, liguei para a polícia e para o serviço de guincho para resgatar meu veículo. Porém, quando chegamos ao local onde o havia deixado, não encontramos vestígio algum, apenas marcas de pneus frescas na terra, como se alguém o tivesse arrastado dali. Meu automóvel nunca foi recuperado e jamais voltei a trafegar por aquela estrada. Ainda hoje, quando estou sozinho durante a madrugada, às vezes sonho que estou novamente prisioneiro naquela casa e desperto em sobressalto, tremendo e encharcado de suor. É uma experiência traumática que não desejaria ao meu pior inimigo, mas sinto gratidão por ter conseguido escapar com vida, mesmo tendo perdido meu veículo. Saí de lá apenas com os ferimentos causados pelos vidros da janela, mas vivo para contar essa história terrível. O que aconteceu naquela volta para casa depois do Natal de 2013 ainda me assombra até hoje. Tínhamos acabado de passar uns dias maravilhosos com os avós em Kentucky, aproveitando as festas de fim de ano em família. Eu, meus pais e toda aquela atmosfera calorosa das celebrações natalinas tinha nos deixado muito felizes. Mas durante a viagem de retorno, algo muito sinistro e inexplicável estava nos esperando na estrada,
Uma presença misteriosa que conhecia nossa identidade, mesmo sem sabermos do que se tratava. Era a madrugada do dia 25 de dezembro. Minha família e eu seguíamos em direção ao sul, partindo de Kentucky, após uma temporada muito especial e aconchegante na residência dos meus avós durante o feriado. Mas no meio da jornada de volta, meu pai fez uma observação que despertou a atenção tanto minha quanto da minha mãe. "Vocês não perceberam que a vovó estava meio esquisita?", comentou meu pai sem aviso. Naquele momento já estávamos no veículo há mais de 3 horas, então foi bem inusitado ele mencionar isso assim repentinamente. Minha mãe respondeu apenas com um talvez "por quê?". A voz dela demonstrou interesse e ela fixou o olhar nos olhos do meu pai, como se tentasse decifrar seus pensamentos. "Não foi apenas", ele começou a explicar, mas hesitou no meio da frase, pausando como se estivesse selecionando as palavras certas, até que finalmente disse: "Foi o que ela me falou. Foi meio perturbador. Mas esqueçam isso." Hélio ficou desanimado subitamente, e enquanto continuava dirigindo, sua expressão se tornou séria e seu olhar parecia carregado. Ele mantinha os olhos concentrados na pista à frente, que estava muito escura, e não havia muito para enxergar além do vazio da estrada e alguns postes antigos espalhados. O silêncio dominou o carro por um período, mas eu não conseguia ficar sem descobrir o que tinha ocorrido. Então me inclinei para a frente e perguntei diretamente: "O que foi que a vovó te disse, pai? Por que você acha que ela estava agindo de forma estranha?" Foi quando minha mãe entrou na conversa: "Bem, Hélio, você pode nos contar também? Não deve ser nada demais, considerando que ela é só uma senhora querida." Meu pai nem piscou, apenas teve um leve tremor antes de finalmente começar a falar. "Aconteceu na véspera da nossa partida. Você e Marcos tinham subido para se preparar para dormir e eu ainda estava cochilando na poltrona da sala. Quando me levantei para subir junto com vocês, a vovó apareceu com um sorriso sinistro no rosto, me encarando de uma maneira perturbadora. Tentei avisar que estava indo dormir, mas aquele sorriso dela me hipnotizou. Então acabei sentando novamente, achando que ela ia me explicar alguma coisa. Mas ela só ficou parada ali, me observando com aquele sorriso diabólico. Me causou arrepios, mas meu corpo não respondia. Quer dizer, eu compreendo. Meus nervos tinham congelado de pavor, mas nada me preparou para quando ela parou de sorrir repentinamente. Ela abriu a boca e com uma voz grave, quase rosnando, pronunciou estas palavras: "Tome cuidado nas estradas amanhã, Hélio. Dizem que a maioria dos acidentes acontece durante a madrugada. Seria uma tragédia se sua esposa linda e seu filho adorável morressem por causa de um acidente desses. A morte é algo tão misterioso, não acha, Hélio? Queria que todos nós pudéssemos experimentar um pouquinho dela só para saber como é do outro lado. Ou pelo menos vocês que ficam." Depois de falar isso, ela simplesmente se retirou, contou meu pai. Fiquei sentado ali tremendo de horror por causa desse comentário macabro e nós dois ficamos em silêncio total por um tempo. Estava tão aterrorizado que não sabia nem como reagir. Então me afastei assim que consegui me mexer. Mas aquele sorriso malévolo parecia me acompanhar até quando subi as escadas. Quando meu pai terminou de relatar, meu coração apertou tanto de pavor que precisei me apoiar no banco para não cair entre os assentos da frente onde meus pais estavam. Minha mãe, por sua vez, ficou branca como uma folha de papel. O sorriso divertido que ela tinha no rosto sumiu completamente, e o que sobrou não tinha nada a ver com o jeito alegre dela. "Calma, Hélio. Não se preocupe com isso. Você sabe que sua mãe jamais falaria uma coisa dessas de verdade. Deve ser algum efeito colateral dos remédios que ela está tomando. Ou talvez você tenha sonhado com isso", disse minha mãe, tentando amenizar o clima pesado que tinha se formado no veículo. Mas suas palavras vazias não conseguiram dissipar aquela atmosfera sinistra e perturbadora que havia tomado conta do ambiente.
Foi naquele instante que meu pai finalmente virou a cabeça por alguns segundos para tentar tranquilizar minha mãe com o olhar. E foi justamente aí que as luzes da estrada sumiram. Já estávamos há quilômetros rodando por uma estrada secundária que ia nos levar de volta para a rodovia principal. O trajeto passava por muitos quilômetros de paisagem rural de inverno e a iluminação dos postes tinha ido ficando cada vez mais fraca conforme avançávamos, até chegarmos ao ponto onde a diminuição gradual virou uma queda total e ficamos quase no escuro. Além da luz da tela do celular da minha mãe e dos faróis do nosso automóvel, não havia mais nada iluminando o caminho. Olhando pela janela do banco de trás, vi a cabeça do meu pai se virar rapidamente para a estrada e ele ligou imediatamente o farol alto. A luz mais forte conseguiu mostrar algumas coisas da realidade que a gente normalmente não consegue ver com a iluminação normal dos postes. Foi aí que vimos uma silhueta parada bem na nossa frente na pista. Todos nós arregalamos os olhos ao ver aquela figura que não parecia humana e que transmitia uma energia sombria e aterrorizante. Subitamente, a criatura assustadora se lançou contra o nosso veículo. Por reflexo, meu pai esterçou bruscamente tentando desviar daquela coisa enorme. Mas quando fez isso, os pneus fizeram aquele barulho no asfalto e tudo que me lembro é do carro balançando violentamente até parar definitivamente ao bater numa árvore. Felizmente, todos nós estávamos com cinto de segurança, o que impediu que alguém se machucasse seriamente. Mesmo assim, ficamos todos em choque. Permanecemos em silêncio por alguns momentos, mas o pior ainda estava por vir. Naquele instante, meu pai olhou pelo retrovisor e conseguiu ver uma figura se aproximando na escuridão. Ele tentou dar partida no automóvel para sair dali, mas o veículo estava muito danificado por causa da batida. Rapidamente, minha mãe soltou meu cinto e me puxou contra ela, completamente desesperada e tremendo, enquanto meu pai pegou alguma ferramenta do carro e se preparou para enfrentar seja lá o que fosse que estava vindo na nossa direção. Naquele momento, conseguíamos ouvir os passos se aproximando enquanto o pânico tomava conta de todo mundo no automóvel, principalmente da minha mãe, que tinha começado a chorar de desespero. Os passos ficavam cada vez mais próximos. Pareciam estar bem em cima da gente. Eram pesados e fortes, e o jeito que a coisa se movia dava a impressão de ser algum tipo de animal selvagem. Repentinamente, essa figura apareceu na frente da janela do motorista e começou a bater no vidro. Meu pai ficou tão apavorado que travou completamente, sem conseguir se mexer, enquanto eu e minha mãe fechamos os olhos com força, esperando pelo pior, quando subitamente ouvimos alguém com uma voz bem grossa falar: "Não somos da Terra." Os três perdemos a cor na hora. O terror nos dominou por completo, até que finalmente tive coragem de virar a cabeça e pude ver um homem parado do lado da janela do meu pai. Era uma pessoa completamente normal que estava acenando para chamar nossa atenção. Foi quando meu pai finalmente conseguiu se mexer e abriu um pouco a janela para ouvir o que ele tinha a dizer. "Oi, pessoal. Vocês estão bem?" o homem perguntou de forma simpática. Nossos receios começaram a diminuir. O sujeito parecia ser uma pessoa boa, então resolvemos sair do carro. A primeira coisa que reparamos foi que ele era alto e bem forte. Meu pai começou a explicar o que tinha acontecido e depois perguntou: "Desculpa, mas preciso saber o que você estava fazendo, parado no meio da estrada a essa hora da madrugada." Todos ficamos olhando para ele com curiosidade enquanto esperávamos o guincho chegar. Foi aí que o homem respondeu: "Parado no meio da estrada." "Não, senhor, eu estava dirigindo atrás de vocês quando vi que perderam o controle do veículo. Vocês saíram da pista em direção ao mato e bateram na árvore. Estava tão focado no acidente que nem prestei atenção no que tinha na estrada antes de vir ajudar vocês." Todos ficamos sem palavras com o que ele disse. Se não tinha sido ele, então significava que a criatura que vimos no meio da estrada era real. Mas o que era aquela coisa?
Será que tinha alguma ligação com as palavras sinistras da vovó? Meus pais se entreolharam com uma expressão de horror profundo nos rostos. Mais uma vez, os dois me agarraram pelos braços e me abraçaram forte. A coisa ou pessoa que nos fez desviar continuava sendo um mistério. E para falar a verdade, não nos sentíamos nada seguros. Não queríamos ficar mais tempo naquele lugar e, felizmente, o guincho não demorou muito para aparecer. Depois de mais ou menos meia hora de espera, o homem que nos socorreu se despediu e finalmente saímos dali. Aquela experiência nos marcou profundamente e jamais conseguimos esquecer completamente o que vivenciamos naquela madrugada assombrada. As palavras proféticas e perturbadoras da vovó ecoaram em nossas mentes por muito tempo depois, misturadas com a lembrança daquela aparição inexplicável que surgiu do nada na estrada escura. Até hoje, sempre que passo por uma estrada isolada durante a noite, sinto um arrepio e me lembro daquele encontro aterrorizante que quase custou nossas vidas. Esta experiência me marcou profundamente e aconteceu durante uma viagem de trabalho há cerca de 18 anos. Na época, eu era funcionário de uma empresa que mantinha uma filial próxima à fronteira canadense, no estado de Washington. Minhas funções frequentemente me levavam até lá para capacitar a equipe local. E sendo solteiro e jovem, eu sempre ficava animado com essas oportunidades de viajar e ganhar uma renda extra. Habitualmente, eu viajava de avião, mas naquela ocasião específica, precisei transportar equipamentos pesados e optei por fazer o trajeto de automóvel. Naquele dia, nossa empresa havia adquirido uma grande quantidade de equipamentos e materiais diversos. E, como de costume, me voluntariei para conduzir o veículo até o escritório em Washington e retornar de avião posteriormente. Normalmente, eu utilizava um carro corporativo ou uma caminhonete menor, mas desta vez me senti mais confortável com um veículo maior. Sempre preferi iniciar essas viagens no final da tarde, porque gosto muito de dirigir durante a noite. O trânsito é mais leve e o ambiente fica mais relaxante em geral. Até aquele momento tudo transcorria normalmente. Havia feito apenas algumas paradas em postos de combustível e pontos de descanso quando precisava de uma pausa. Porém, próximo à divisa entre Califórnia e Oregon, aproximadamente à meia-noite, toda a atmosfera mudou drasticamente. Parei numa área de descanso que parecia ser a última antes da fronteira estadual. Observando os arredores, avistei alguns caminhoneiros estacionados, mas a maior parte do local estava deserta. É normal ter poucos veículos nesse horário, então não achei nada anormal na situação. Desci do veículo para usar as instalações sanitárias e aproveitei para respirar o ar fresco da madrugada e movimentar as pernas um pouco. Ao retornar, percebi que havia um automóvel estacionado exatamente ao lado da minha caminhonete, mesmo com todo o resto do estacionamento vazio. Achei peculiar, mas não dei maior importância e voltei ao veículo para prosseguir a viagem. Entretanto, alguns quilômetros adiante, notei que o veículo começou a apresentar comportamento anômalo. As luzes internas começaram a piscar intermitentemente. Logo depois, todas as luzes do painel, traseiras e faróis se apagaram completamente. Eram aproximadamente 12h30 da madrugada e eu atravessava uma região densamente arborizada no sul do Oregon. Em vez de sentir medo, fui tomado por uma frustração intensa enquanto conduzia em baixa velocidade. Não conseguia acreditar no meu azar. Estressado, bati no painel com o punho e gritei para o veículo. Como por milagre, toda a iluminação voltou a funcionar. Decidi que seria prudente fazer uma parada no próximo ponto de descanso. A adrenalina estava me causando necessidade de usar o banheiro novamente. Então, assim que cheguei, saltei da caminhonete e me dirigi rapidamente às instalações.
Desta vez, não demorei muito, e quando saí, pensei que talvez fosse mais sensato aguardar o amanhecer para continuar a jornada. Mas enquanto me aproximava novamente do meu veículo, avistei um homem idoso, corpulento e de cabelos grisalhos, apoiado junto à caminhonete. Não havia nenhum outro automóvel visível nas proximidades. Então, presumi que ele já se encontrava no local. Quando me aproximei, ele iniciou uma conversa sobre as condições climáticas. Uma nevada leve começava a cair, porém nada que se acumulasse significativamente. Não prestei muita atenção à conversa porque minha primeira impressão foi que se tratava apenas de um senhor solitário, buscando socializar, mas eu não estava com disposição para isso. Então, repentinamente, ele disse algo que me causou calafrios. O homem fixou o olhar no meu veículo e comentou: "Você está enfrentando problemas mecânicos." Parei imediatamente. Senti como se todo o meu corpo tivesse congelado e o sangue subisse à cabeça. Consegui apenas responder: não está funcionando adequadamente. Parei aqui só para usar o banheiro." Ele sorriu e, sem perder o ritmo, continuou: "Ah, compreendo. Bem, não resido muito distante daqui. Então, se desejar, pode vir tomar um café quente ou talvez descansar no meu sofá por um tempo, sabe, para recuperar as energias e prosseguir viagem." Naquele instante, algo dentro de mim disparou um alerta. Ele estava sendo cordial, mas o fato de me convidar para sua residência sem me conhecer minimamente me deixou bastante desconfortável. Apesar de sua atitude cortês, esse convite me pareceu completamente inadequado e imediatamente me causou grande desconfiança. Eram 2 da madrugada numa área isolada e, mesmo estando cansado e certamente com problemas no veículo, resolvi declinar a oferta educadamente. Respondi: "Agradeço, mas não será necessário. É melhor retornar à estrada antes que a nevada se intensifique." Percebi em sua expressão que minha resposta o decepcionou ligeiramente, mas ele me ofereceu um sorriso contido e se despediu acenando. Enquanto me afastava, senti uma inquietação pesada se instalando sobre mim. Não parava de verificar pelo espelho retrovisor, receoso de que o homem decidisse me seguir, mas felizmente não o fez. Prossegui, dirigindo com a sensação de que a atmosfera havia se tornado opressivamente densa. Em minha mente, ecoava constantemente: que situação estranha foi aquela? Meus pensamentos retornaram às paradas anteriores e subitamente fui assaltado por uma dúvida terrível. Como aquele homem sabia que eu estava enfrentando dificuldades mecânicas no veículo? Essa impressão se tornava cada vez mais perturbadora, e então me lembrei da parada na Califórnia e do automóvel suspeito estacionado ao meu lado. Seria possível que, enquanto eu estava no banheiro, ele tivesse manipulado algum componente do meu veículo. Alguns quilômetros depois, minha caminhonete funcionava normalmente, mas eu ainda me sentia inquieto. Então decidi parar num estabelecimento para abastecer. No Oregon, apenas os funcionários estão autorizados a dispensar combustível. Aguardei enquanto um atendente enchia o tanque e, durante a espera, considerei examinar o veículo em busca de sinais de sabotagem, já que essa suspeita não abandonava meus pensamentos. Caminhei ao redor da caminhonete e, próximo ao paralama dianteiro, observei algumas manchas que não me recordava de ter visto anteriormente. Tentei me convencer de que minha mente estava me pregando peças, que essas marcas não significavam nada, mas o desconforto persistia. Quando o funcionário concluiu o abastecimento, retornei ao veículo. Porém, logo ao deixar o posto, percebi que havia um automóvel estacionado no canto do pátio com um homem no interior me observando. Estava escuro e não conseguia distinguir as feições da pessoa. Mas minha mente começou a acelerar novamente. Embora tentasse me convencer de que era apenas paranoia, o veículo me pareceu notavelmente similar àquele que havia visto no ponto de descanso na Califórnia. Seria o mesmo idoso que encontrara na última parada. Estaria ele me seguindo.
Naquele momento, uma espécie de pânico se instalou em meu peito. Talvez estivesse aguardando a oportunidade adequada para sabotar minha caminhonete. Enquanto prosseguia a viagem, a nevada se intensificava, adicionando uma camada extra de preocupação à situação já tensa. Eu não havia crescido numa região onde a neve fosse comum. Então, embora possuísse alguma experiência conduzindo nessas condições, não tinha certeza sobre quando se tornaria perigoso. Observando pelo retrovisor, notei que um par de faróis me acompanhava. Era peculiar, pois normalmente os automóveis me ultrapassavam em alta velocidade, mas essa pessoa simplesmente mantinha meu ritmo. Eu trafegava bem abaixo do limite de velocidade e ainda assim continuava atrás de mim. Ocasionalmente se posicionava ao meu lado como se fosse me ultrapassar, mas depois retornava à posição anterior. Esta situação estava me deixando progressivamente mais nervoso. Não sabia quem era esse motorista, nem suas intenções, mas seu comportamento era excessivamente suspeito e perturbador. Agora me aproximava de Portland, Oregon, e mesmo com a nevada suave, a escuridão noturna tornava tudo mais ameaçador. Decidi que precisava fazer outra parada na esperança de que o automóvel que me seguia se afastasse. Tomei a próxima saída e avistei um posto de combustível com uma viatura policial estacionada na entrada. Aquilo foi como respirar ar puro em meio a toda a tensão que experimentava. Sem hesitação, estacionei junto à viatura e saí rapidamente. Havia uma oficial presente, uma mulher, e iniciei uma conversa sobre as condições climáticas adversas. O pensamento de mencionar o automóvel que me seguia passou brevemente por minha mente, mas me senti constrangido com a ideia de dizer: oficial, acredito que um idoso misterioso está me seguindo e pode ter sabotado minha caminhonete. Não possuo evidências, mas tenho essa suspeita. Isso claramente soaria ridículo, então, apesar de minha apreensão, preferi evitar o assunto. A oficial foi muito gentil e perguntou meu destino e origem. Naturalmente, expliquei tudo. Enquanto conversava com ela, mantive-me atento ao ambiente, esperando que o automóvel do homem aparecesse, mas não havia vestígios dele. A oficial, percebendo minha inquietação, sugeriu que seria prudente parar durante o resto da noite e começou a explicar sobre os perigos de conduzir sem descanso adequado. Também mencionou que algumas ruas adiante havia um pequeno motel localizado atrás de outro posto. Aceitei seu conselho. A fadiga e o estresse acumulados estavam começando a me afetar significativamente. Quando finalmente cheguei ao estabelecimento, decidi estacionar minha caminhonete na parte posterior do edifício, longe da visibilidade da estrada. Dirigi-me rapidamente ao quarto e tranquei a porta. Apesar de todo o cansaço, não consegui dormir adequadamente. Permaneci assistindo televisão, cochilando esporadicamente, sobressaltando-me com qualquer ruído externo. Minha mente não conseguia parar de repassar os eventos peculiares, desde a fronteira da Califórnia até o encontro com a oficial. E refleti que talvez o indivíduo havia observado minha conversa com a polícia, o que o fez recuar. Mas por que um desconhecido convidaria outro desconhecido para sua residência no meio da madrugada, numa área tão desolada? E a questão mais perturbadora: por que indagou sobre problemas mecânicos se não me conhecia? Tudo parecia excessivamente peculiar para ser mera coincidência. Finalmente, às 7 da manhã, decidi que já era suficiente. Levantei-me, tomei um café da manhã adequado e fiz o check-out antes de continuar a jornada ao escritório. Felizmente, nada mais de anômalo ocorreu durante o trajeto restante. Contudo, a apreensão sobre aquela noite continua me acompanhando. Podem considerar-me desconfiado, mas algo em meu interior me diz que interrompi aquele senhor executando alguma ação em minha caminhonete no ponto de descanso do Oregon. Possivelmente fazia parte de um esquema para furtar qualquer item que estivesse na caçamba do veículo. E embora jamais obtenha uma resposta definitiva,
tenho a convicção de que evitei uma situação potencialmente muito perigosa. Desde pequena, nunca me preocupei muito com segurança pessoal. Cresci numa cidadezinha tranquila e acolhedora, onde nunca acontecia nada de ruim. Meu pai sempre dizia brincando que em Pinerov uma pessoa podia deixar a casa toda aberta por semanas. E quando voltasse, ia encontrar só um bilhetinho do vizinho avisando que as plantas estavam precisando de água. Não era falta de cuidado, era mais uma confiança natural no mundo que eu conhecia desde criança. Quando saí para estudar fora e depois me mudei para Willowdale, uma região residencial a cerca de 1 hora de Chicago, continuei com essa mesma confiança de interior. Dirigia sozinha durante a noite sem pensar 2 vezes. Parava em postos desconhecidos, escolhia estradas rurais vazias como atalho porque me pareciam mais calmas. Preciso explicar isso para vocês entenderem como aquela noite começou de forma completamente comum. Era início de outubro, uma dessas noites frias em que você sente o cheiro das folhas molhadas e da mata no ar. Minha melhor amiga Helen tinha acabado de se mudar para uma casa num condomínio novo nas bordas de Willowdale, um lugar chamado Rosewood Pines. Era um desses loteamentos recém-construídos, com ruas curvas fechadas e postes tão novos que ainda cheiravam a tinta fresca. Helen fez questão que eu aparecesse na festa de inauguração, mesmo sendo meio de semana e eu tendo que trabalhar cedo na clínica no dia seguinte. A festa estava gostosa e descontraída. Só alguns amigos antigos da faculdade bebendo vinho no quintal, enquanto tocava uma música calma no som. Perto das 11h30, olhei o celular e vi algumas ligações perdidas do meu chefe. Nada urgente, só mudanças de horário para o fim de semana. Mas foi suficiente para me lembrar dos compromissos do dia seguinte. Despedi da Helen com um abraço. Prometi voltar para ver a casa com calma durante o dia e parti para casa. Deveria ter dormido lá mesmo. As ruas estavam bem mais vazias do que eu esperava. Rosewood Pines fica bem no final de uma área onde os bairros novos se misturam com fazendas e plantações. Depois que deixei as fileiras organizadas de casas para trás, me encontrei dirigindo por estradas estreitas de mão dupla, rodeadas por campos abertos e fileiras fechadas de árvores. De vez em quando, um poste criava uma área pequena de luz amarelada, mas na maior parte do caminho, tudo além dos meus faróis era uma extensão preta sem fim. Normalmente não me sinto incomodada dirigindo sozinha de noite, mas alguma coisa naquele silêncio me deixava tensa. O ronco baixo do motor, o movimento constante do limpador removendo a umidade do vidro, tudo soava alto demais, me deixava muito exposta. Tentei me convencer de que era apenas cansaço. Quando o celular apitou avisando que a bateria estava fraca, percebi que tinha saído com tanta pressa que esqueci de conectar o carregador. Procurei o cabo no porta-objetos e notei que não estava lá. Com certeza esqueci na cozinha da Helen. Que maravilha, pensei comigo mesma. O aplicativo de GPS ainda funcionava, mas com apenas 7% de bateria. Não queria arriscar ficar sem orientação no meio do trajeto. Como não conhecia bem essas estradas rurais, achei mais sensato parar rapidamente, conferir a rota e encontrar o caminho mais direto de volta para a rodovia principal. Reduzi a velocidade e avistei um pequeno espaço de terra batida perto da mata. Não havia casas, nenhum movimento, apenas a parede densa de árvores do lado direito e campos enormes se espalhando do lado esquerdo. Encostei o carro, mantive o motor ligado e peguei o telefone para verificar o percurso novamente. Nesse exato momento aconteceu uma batida forte na minha janela. O susto foi tão grande que o celular escorregou das minhas mãos e despencou no vão entre os bancos. Meu coração disparou enquanto me virava e encontrava uma mulher parada ali fora. O rosto dela brilhava de lágrimas, o cabelo escuro estava todo desarrumado.
e as mãos sujas com o que eu torcia para ser apenas barro. Tinha a aparência de quem tinha corrido uma longa distância. "Me ajuda, por favor", ela implorou, através do vidro, com a voz toda quebrada. Abaixei a janela só um pouquinho. "O que houve? Você está machucada?", perguntei, sentindo automaticamente aquela vontade de ajudar que aprendi em cidade pequena. "Meu bebê se feriu. Ela está sangrando muito. Estou sem telefone. Preciso levar ela para o hospital urgente." Os olhos da mulher estavam arregalados, desesperados. Ela gesticulava freneticamente, apontando para as árvores atrás dela. "É sério. Não sei mais o que fazer." Foi quando ouvi um gemido agudo e distante vindo de algum lugar na mata. Choro de bebê. Minha barriga gelou na hora. O som estava estranho, meio fraco demais, repetitivo demais. Mas quando a gente entra em pânico, os sentidos ficam confusos. Olhei o celular, agora marcando 5% de bateria. Todo o meu instinto gritava para eu ficar dentro do carro, trancar as portas e ligar para a polícia. Mas existia uma outra parte de mim, aquela parte criada com valores de vizinhança, que não conseguia ignorar uma mãe em desespero pedindo socorro para o filho. "Tudo bem", respondi, abrindo a porta. "Vamos." Peguei o celular e a lanterna, seguindo ela em direção às árvores. O choro foi aumentando conforme entrávamos mais fundo no mato. O som ecoava de maneira estranha. O ar estava carregado e úmido. O solo macio embaixo dos meus tênis. A cada poucos passos, galhos baixos agarravam na minha jaqueta. "Onde ela está?", gritei à frente. "Pertinho agora." A voz dela voltou flutuando. Tentei manter ela sempre à vista, mas as árvores pareciam engolir sua silhueta. A escuridão parecia ter vida própria, me cercando de todos os lados. Um galho fino açoitou na minha perna, abrindo um corte na pele. Soltei uma palavra feia baixinho e me abaixei para examinar o ferimento com a lanterna. Não era sério, apenas um arranhão raso. Mas quando levantei a cabeça novamente, ela tinha desaparecido completamente. "Oi?", minha voz tremeu. Nenhuma resposta, só aquele choro continuando em algum lugar à frente. Retomei a caminhada, iluminando o caminho entre as árvores. Meu coração batia acelerado no peito, o som da minha respiração ecoando alto no meu ouvido. Foi então que vi aquilo. Um cobertor pequeno e velho de bebê jogado no chão da floresta. Nem bebê nem mulher, apenas uma pilha do que pareciam ossos de animais arrumados em círculo ao redor da manta. Meu estômago despencou. O ar ficou gelado. Girei e saí disparada, com galhos arranhando meus braços e rosto. Conseguia escutar passos pesados atrás de mim, rápidos, se aproximando cada vez mais. Não tive coragem de olhar para trás. Quando alcancei o carro, a porta do motorista estava escancarada. Tinha absoluta certeza de que não a deixei desse jeito. O pânico tomou conta de mim completamente. Saltei para dentro, fechei a porta com força e travei tudo. As chaves tinham sumido da ignição. Meu Deus, não pode ser. Vasculhei desesperadamente o chão, os bancos, todos os compartimentos. Nada. Uma voz murmurou bem perto da janela. "Está procurando isto?" Me virei imediatamente. A mulher estava colada no vidro, com o rosto transformado numa expressão cruel e sobrenatural, balançando as chaves do meu carro. Uma sirene começou a soar ao longe. Faróis cortaram a penumbra entre as árvores. O rosto dela piscou na claridade e, num segundo, tinha sumido. O resto é meio nebuloso na minha memória. Os policiais contaram que me encontraram tremendo e chorando dentro do carro, com a porta do motorista totalmente aberta. Não acharam vestígio algum da mulher, nem sinal de criança, nem mesmo marcas de pés no chão molhado. Eles explicaram como estresse, cansaço extremo, possivelmente confundi com sons de algum bicho perdido na mata. Mas eu tenho certeza absoluta do que presenciei naquela noite. Saí de Willowdale 2 meses após o ocorrido e desde então jamais parei o carro para ajudar estranhos na estrada.